Bom dia, shalom, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou bem para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será a simplicidade do pregador. O pregador é aquele que abre a boca e deixa o Espírito Santo usar como um instrumento. Hein, amados? Quem prega a palavra de Deus precisa ter em mente que apartar-se da prudência e da simplicidade que é em Cristo é uma escolha errada. Efésios 5,15. Infelizmente existem pessoas que quando vai levar a palavra, pergunta ao líder o que quer que ele pregue, ao invés de perguntar ao Espírito Santo para direcionar aquela palavra. Portanto, amado, nunca baixe a cabeça para alguém, nem levante o nariz alto demais. Olho no olho é o suficiente. Isto é simplicidade. Jesus é a minha razão de viver. Amém? Hoje nós vamos aprofundar sobre a simplicidade do pregador. Aquele que usa o púlpito para trazer a palavra de Deus. Amém? Conforme Efésios 5,15 diz. Quem pega a palavra de Deus precisa ter em mente que apartar-se da prudência e da simplicidade que é em Cristo é uma escolha errada. Quando você vai levar a palavra, você tem que estar direcionado pelo Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 11,3, a palavra do Senhor nos diz: lembremos-nos do que Jesus disse aos seus mensageiros. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Eis que envio como ovelha no meio de lobos. Quando você vai pegar a palavra, o Senhor está te enviando no meio de ovelhas. Mas ali no meio das ovelhas existem lobos. Aí então você tem que ser prudente, como serpente, e simples, como as pombas. E deixa o Espírito Santo agir. Quando você vai a um templo, a uma congregação, lá existe ovelhas e lobos. Em qualquer evento, há ovelhas e lobos. Então a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai direcionar o que você deve falar para aquelas pessoas, incluindo ali as ovelhas e os lobos. Mas há obreiros que, em vez de agir com simplicidade, sem extravagância, recorrem à excentricidade dramática. Prefere aquele ritualismo, o formalismo, o artificialismo. São verdadeiros atores, não é mesmo? É claro que não precisamos adotar uma imobilidade sepulcral. Porém, devemos nos portar com sabedoria diante da igreja de Deus, conforme 1 Coríntios 10,32, a fim de que sejamos exemplo em tudo, em tudo. É isso que o apóstolo Timóteo nos ensina. Amado, como deve ser nossa postura no púlpito ao pregar o Evangelho? O Mestre Jesus nos ensinou. O nosso maior exemplo está em João 13,15, que diz: simplesmente expunha a palavra de Deus e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando for pegar a palavra de Deus, abra sua boca e deixe o Espírito Santo te usar. Jesus era bem claro ali. Ele começava ali: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Como fazer a diferença seguindo o exemplo de Jesus? Se espelhar em Jesus.
No texto bíblico de Marcos 1, 21, 28, amado, vemos como Jesus impactou as pessoas ao seu redor. Jesus impactava as pessoas com os seus sermões. A Bíblia relata que eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhe ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. A diferença era muito grande de Jesus para os fariseus, os mestres da lei. Jesus pregava com autoridade. Justamente naquela hora, amado, da sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus, com toda a sua autoridade, com toda a sua calma, simplesmente disse: cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus e o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Diferentemente, amado, de muitas pessoas, hoje para expulsar um demônio faz um alvoroço, não é mesmo? Faz uma tempestade, vem um copo d'água. Quer chamar a atenção? Não. Dá uma ordem com a autoridade, saia dele. E o espírito saiu. Repreenda como Jesus repreendeu. Mas ali todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? Porque eles nunca tinham visto isso. Via aquelas pessoas fazerem aquele alvoroço, aquele escândalo todo para expulsar um demônio. E Jesus ali, com autoridade, só falou assim: saia dele. E eles questionaram uns aos outros: é um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles obedecem. E as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Marcos 12, 21, 28 relata isso aí. Não foi só ali naquele sábado na sinagoga, como Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas usando a sua autoridade. Dava ordem, até o mal obedecia. Os ventos, as tempestades, o gadareno, possesso de legiões de demônios. Ninguém conseguia expulsar os demônios daquele gadareno. E Jesus chega ali com autoridade, sem falar nada. Os próprios demônios falaram: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Não nos mande de volta para o lugar de tormento, nos lance naqueles porcos. Jesus não falou nada. Isso é autoridade. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. E aquelas pessoas que nunca tinham visto aquilo falaram: que autoridade é essa? Que é isto? Isso é um novo ensinamento? Em pleno sábado, Jesus expulsando demônios, sem aquela barulheira toda. Só com autoridade, saia dele. Repreendeu e ele saiu. Quando você está cheio do Espírito Santo, amado, basta isso. Porque quem está na direção não somos nós. É o Espírito Santo. A autoridade não é nossa, é do Espírito Santo. Amado, Jesus ensinava com autoridade e realizava milagres, deixando todos maravilhados. E a partir desse relato podemos refletir sobre como podemos fazer a diferença em nossa própria vida e na vida dos outros, seguindo o exemplo de Jesus. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Jesus, temos que darmos testemunhos sobre Jesus. Jesus um dia disse que nós iremos fazer coisas maiores do que Ele, se vivêssemos conforme os seus princípios. Amado, ter autoridade. Assim como Jesus, devemos buscar viver alinhado aos seus princípios, ser aquilo que Jesus é.
em vez de apenas fazer o que ele fez. Ele falou que nós iríamos fazer coisas maiores. Jesus tinha autoridade porque sua vida refletia sua essência divina. Ao vivermos de acordo com os princípios de ensinamento de Jesus, amados, seremos capazes de influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor, dar bons testemunhos, ter poder. O poder de Deus flui em nós quando nos submetemos à autoridade de Jesus. Jesus submetia à autoridade do Pai e nós temos que submeter à autoridade de Jesus. Ele falou: tudo que você pedir em meu nome, você fará. Amada, a fé desempenha um papel fundamental nesse processo. Tem que ter fé, tem que estar cheio do Espírito. Ao confiarmos em Jesus e nos submetermos a Ele, experimentaremos, amado, o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Pode ter certeza. Jesus sempre esteve alinhado com o Pai e nós também devemos buscar essa mesma submissão, imitando sua vida com um modelo de conduta. Ter resultados. Ter resultados diferentes. Jesus não apenas pregava, mas também demonstrava resultados concretos em sua vida. Ele curava os enfermos, libertava os oprimidos e transformava vidas. Da mesma forma, devemos buscar resultados concretos em nossa jornada cristã. Expulsar demônios, curar enfermos e transformar vidas. Nós fomos escolhidos para isso. Seguir Jesus não é apenas uma questão teórica, mas prática. Mas uma prática diária. Tem pessoas que para fazer essa prática diária precisa estar com terno, gravata, tal. Não. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, não é de roupas. É o seu coração. Devemos viver o que pregamos e experimentar a manifestação do poder de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Nós estamos sujeitos a qualquer momento defrontar com alguém em processo de demônios. E aí, você vai precisar voltar na sua casa para botar uma gravata, botar um terno? Não. Se você estiver cheio do Espírito Santo, da maneira que você está ali, você com autoridade, usando o nome de Jesus, será expulsar o demônio, irá curar enfermos, pisar em serpentes, escorpiões, conforme o Senhor nos instruiu. Amado, ao fazer a diferença, seguindo o exemplo de Jesus, teremos autoridade e poder e resultados transformadores. Não se trata apenas de frequentar uma igreja, mas de ser igreja em qualquer lugar em que estivermos. Uau! Frequentar uma congregação é uma coisa, e ser igreja é outra. Porque frequentar a igreja só está ali em comunhão com os irmãos. Agora, igreja é você. Onde você estiver, você é uma igreja. Não é mesmo? Devemos viver de acordo com os princípios de Deus, confiando em Jesus e buscando a manifestação e o poder de Deus em nossas vidas. Você tem que ter essa fé, tem que crer nisso. Dessa forma, seremos verdadeiros influenciadores de Cristo nessa geração, trazendo impacto e transformação por onde passarmos, com simplicidade e autoridade. Portanto, fica um exemplo. Onde quer que você esteja, você é igreja. Quando for levar a palavra, não questione o que você tem que falar ao homem. A liderança. Quer que eu pregue sobre o quê? Quer que eu satisfaça alguém? Não. Busque a direção do Espírito Santo, porque naquele lugar vai estar ali lobos e ovelhas. E a palavra vai ser para os dois. Às vezes nós falamos, né? Temos esse defeito de falar, essa palavra era para fulano. Não, essa palavra também é para nós.
A palavra é para todos que estão ali reunidos. A congregação é para isso, é para reunir os membros, para ouvir a palavra de Deus. O pastor, o pregador, o preletor, é apenas um instrumento do Espírito Santo. E ele deve pregar com simplicidade e autoridade. Eu me lembro uma vez em um congresso, o pastor achava que era o tal, cheio de dons. E ele falou abertamente: hoje todos vocês aqui vão estar cheios do Espírito Santo, vocês serão, quem não é batizado no Espírito Santo, hoje será batizado no Espírito Santo e tal, é aquele negócio todo. E falou bonito, e pregou bonito, e chegou o momento da manifestação do Espírito Santo. Ele mandou todo mundo começar a glorificar, que todos iriam ser batizados no Espírito Santo, falar línguas estranhas, aquele negócio todo. E de repente não aconteceu nada. Não houve nenhum mover. Ele, cabisbaixo, desceu do púlpito. Aí o Espírito Santo usou um irmão na maior simplicidade e com autoridade. Chegou para aquele pastor e falou: olha, pastor, o Espírito Santo manda te dizer que o dia que você subir nesse púlpito, do jeito que você desceu, ele irá agir. Uau! O dom, amado, quem dá é o Espírito Santo. A palavra é do Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento. Então o mover é dele. O agir é dele. Não adianta você querer tomar o lugar do Espírito Santo ou de Deus, se exaltar. A exaltação é para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória. Nós somos apenas um instrumento. Eu aqui estou como instrumento. Quem está me usando aqui é o Espírito Santo. A autoridade vem dele. A palavra vem dele. Então, seja simples, mas com autoridade. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra, me usando como instrumento, com a maior simplicidade do mundo, que toda exaltação é dele. Deus já falou com você. Vamos ouvir mais um louvor, né? Além desse. Vamos ouvir o louvor: eu navegarei no oceano do Espírito, deixar o Espírito Santo nos direcionar. Amém? Vamos ouvir o louvor. Vamos ver aqui, ó. Nós temos que pregar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz vem do Espírito Santo. Amém? Então vamos ouvir o louvor: eu navegarei. Vamos orar ao Senhor. E Deus na direção sempre. Amém? Medite nesse louvor: eu navegarei no oceano do Espírito. É Ele que está na direção. Quem está com o Espírito Santo não fica à deriva. Tem direção. Amém? Medite nesse louvor. É o Espírito Santo que nos direciona em tudo, em tudo, em tudo. Quando você coloca Ele na direção. Quando não coloca, é você mesmo, com a sua força, com a sua sabedoria, com o seu poder. Mas seu poder só faz o impossível. E nós precisamos fazer o impossível. O impossível pertence ao Espírito Santo. Vamos orar? Deus maravilhoso, Príncipe da paz, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo, e creio que o mundo o Senhor irá fazer. Te agradeço pelo teu doce amado Espírito Santo que o Senhor enviou, assim que seu Filho amado subiu aos céus. A sua promessa foi que não nos deixaríamos órfãos, que enviaria o Espírito Santo para estar conosco, nos direcionando, nos dando sabedoria, nos dando autoridade, nos dando discernimento.
Eu te louvo por ter enviado o Espírito Santo e deixado o Espírito Santo estar habitado em mim. Peço, Senhor, vai de encontro a essa pessoa, Pai, que ainda não abriu o coração, ainda não entregou a sua vida na direção do seu doce amado Espírito. Que ele venha abrir o coração e entregar totalmente a Ti. E que o Espírito Santo esteja na direção dessa pessoa, assim como está na minha vida. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, que está fazendo. E creio que muito o Senhor vai fazer por cada um de nós. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, exaltado é o Teu santo nome. Continue me usando como instrumento, Pai. Me use como instrumento, tudo que sai da minha boca, que venha de Ti, que eu venha dar bons testemunhos, que eu suba ao público, ou então use esse canal como instrumento para pegar a Sua palavra, com sabedoria, com autoridade e com discernimento. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? É isso aí, rapaz. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Manda ele descer como um fogo de autoridade, de simplicidade. Quando vem dele, vem simplicidade, vem autoridade, vem quebrantamento de coração. Deixa ele te encher. E toda exaltação não seja para você, seja para ele. A ele toda a honra, toda a glória. Amém? Então seja cheio do Espírito Santo, em sabedoria e autoridade. Assim como Jesus buscava do Pai, nós temos agora que buscar do Espírito Santo e deixar ele habitar em nós para nos direcionar. Navegar no oceano do Espírito. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais irá permitir que você venha navegar no oceano do Espírito. Que você venha usar essa autoridade, com essa simplicidade, sem ele te exaltar. Satanás quis se exaltar diante do Senhor. E ele caiu. Portanto, vigie, não deixe levar Satanás. Busca a autoridade do Espírito Santo. E a ele, seja a honra e a glória. Amém? Fique na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Amém? Fique na paz. Medite nesse louvor. O Espírito Santo vai te dar autoridade de pisar em serpentes, escorpiões, curar enfermos. Amém. Vem, Espírito Santo. Enche essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Venha da sabedoria, venha da discernimento em nome de Jesus. Que só o seu amor cura. Aleluia. Que só o seu amor satisfaz. Vem sobre mim, eu clamo. Oh, rio de Deus, rio que flui do trono de Deus. Amém. Rio que Glória a flui Deus. do Yeshua. Espírito Santo habitar em nós. Amém? Tenha um bom dia e fique na paz. Performing on the biggest stage in the world was just one step.